Mas como é Dia dos Pais, é uma palavra especial, lembrando de um pai que já era idoso e não era pai. Ele era um homem idoso e não era pai, porque ele ou a sua esposa eram estéreis. Você sabe de quem que eu estou falando? Talvez você tenha pensado em Abraão, né? Mas tem várias histórias que se repetem na Bíblia, por vezes de mulheres estéreis e por vezes de homens. E neste caso aqui, junta o casal, não sabemos quem era, mas eu vou ler a história de Zacarias. Zacarias, não o profeta, mas o sacerdote Zacarias. Está lá em Lucas capítulo 1. E eu vou ler os versos 13 a 17. Se acompanha comigo, vai aparecer aqui na tela também. Especialmente para a gente pensar nas palavras que foram faladas a ele. As palavras do anjo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem mais parte, tá? Tem mais palavra aí. E só para contextualizar para você, Zacarias era um sacerdote que ministrava na casa de Deus de tempos em tempos. E ele e a sua esposa, Isabel, não tinham filhos. A Isabel era prima de Maria. Tá? Você sabe de quem que eles são pais, né? De João Batista, primo de Jesus. Primo assim, deve ser primo segundo, terceiro, né? Não sei, mas as mães eram primas. E aí, o anjo aparece e fala isso para Zacarias. Fala que ele vai ter um filho. O contexto diz que ele fica mudo, porque ele duvida. E ele fica mudo até a hora que o menino nasce. E depois ele começa a falar de fato. Mas é muito interessante essa história. E eu já apresento para você até o final da história. Aliás, não vou apresentar bem porque nós não sabemos ao certo, que é o seguinte. Nós lemos a história de Zacarias, vamos ler agora e depois você pode ler o restante. Mas a história de João Batista pula lá para a época de Jesus. São 30 anos depois. A própria história de Jesus já tem um salto, né? Ele nasce, depois você só vai ouvir falar dele aos 12 anos, rapidamente, e depois aos 30. Com João Batista não tem nem os 12 anos, é aos 30. E ele já está pregando como um profeta, morando no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre. Esse filho de Zacarias já está criado no mundo. E nós não sabemos mais nada sobre Zacarias, não sabemos mais nada sobre Isabel, mas existem conjecturas sobre eles. Quando uma das conjecturas mais possíveis é que Zacarias e Isabel tenham falecido com João Batista ainda jovem, talvez um adolescente, quem sabe uma criança, por serem eles já de idade avançada. Não sabemos quantos anos tinham, mas já de idade avançada. E uma das hipóteses é que João Batista foi criado por um grupo, estilo um grupo religioso chamado os essênios, que moravam no deserto, que comiam gafanhoto e mel silvestre, então é uma possibilidade. E que era um grupo bastante, vamos dizer assim, com cara de profeta, sabe? Que gostavam de falar dos pecados de Israel. Então é bem possível que isso aconteça, de os essênios terem criado João Batista. Aliás, eles gostavam, como se fosse hoje orfanatos, eles gostavam de criar crianças que não tinham pais. Mas por que eu estou falando sobre isso? Antes mesmo de ler a história de Zacarias, porque um dos problemas é Zacarias se perguntar, Senhor, quem que vai criar o meu filho? Eu já sou um homem idoso, mas Deus tem um propósito para João Batista, tem um propósito para o filho dele, e isso já acalenta o nosso coração, tá bom? Eu quero ler com você especificamente as palavras do anjo. Verso 13 diz assim: mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Palavra do anjo a Zacarias. Depois você vê a conversa inteira de quando Zacarias duvida e o que acontece com ele. Mas esse homem aqui
já idoso, recebe uma palavra de anjo. Você vai ter um filho, Deus ouviu as suas orações. Eu quero tirar algumas lições aqui rapidamente com você, tá bom? A primeira delas é a seguinte: eu creio ver aqui nesse texto que todo filho é uma bênção. E a gente vai aprendendo a ser pai, e eu fico imaginando Zacarias, já um homem de idade, que agora tem que aprender algo novo. Quanto mais velho a gente fica, não digo por mim, tá? Digo por quem já é velho, eu não, tá? Mas quanto mais velho a gente fica, mais difícil é de aprender coisas. Eu acho que a gente fica mais teimoso, não é que é só mais difícil, a gente é mais teimoso. Agora imagina um senhor de idade com um bebê, e uma senhora de idade também, que é Isabel, né? Sendo mãe, sendo pai pela primeira vez, né? Não era aquele filho raspa do tacho, não, é o primeiro, e provavelmente o único, né? Filho deles. Mas o anjo está anunciando que eles seriam abençoados. Então, é uma percepção aqui. Todo filho é um presente de Deus. E olha o que o anjo diz para Zacarias: Deus ouviu a sua oração. Eu fico imaginando, gente, as pessoas, se Zacarias contou para alguém a oração dele. Porque, olha só, ele já era de idade, a mulher de idade, os dois estéreis, provavelmente um dos dois, né? Se fôssemos pensar na parte biológica, possivelmente um dos dois, mas eles não tinham filhos. E o homem ainda orava para ter filho. Se ele contasse talvez para um amigo, para um conhecido, se ele pedisse oração na igreja, não sei como que era na sinagoga na época, mas é possível que alguém fosse rir dele. Ah, você ainda com esses sonhos? Você com esse projeto de ter filho, rapaz? Talvez, quem sabe, fossem tirar sarro dele. Mas Deus não tirou sarro. Porque Deus deu ou entendeu que ele poderia ser abençoado com esse rapaz, com esse filho, com esse menino. A verdade é que todo filho é uma bênção, todo filho é um presente de Deus. E filho de crente deve ser resposta de oração. Ou, no mínimo, motivo de gratidão. E aí, esse é um desafio para mim que sou pai, para você que é pai ou mãe. Se você não foi resposta de oração ao nascer, que o seu filho seja resposta de oração. Talvez o filho tenha vindo num susto, então que seja motivo de gratidão. O anjo está dizendo que Deus respondeu a oração do seu filho, a oração de Zacarias lhe dando um filho. Você tem orado por filho? Você tem orado pelo seu filho para que Deus responda a oração? Aliás, quando é que a gente começa a orar pelos nossos filhos? Bom, eu creio que a gente começa a orar pelos filhos quando é solteiro ainda. Se você é solteiro, ora pelos seus filhos, tá? E é claro que você vai ter filhos só quando casar, tá? Mas ore. Ore para que Deus te dê a esposa e o esposo. Ore para que você tenha filhos que sirvam ao Senhor com alegria e com gratidão. Porque filho é bênção. Quer a gente perceba, quer não. Mas quando ele é a resposta de oração, quando ele é motivo de gratidão, você percebe isso. O anjo está dizendo isso. Seu filho é uma bênção, viu? E você como filho, independente do momento que você chegou, do ambiente em que você esteve, você certamente foi um presente de Deus. Nessa percepção, o coração do filho é convertido ao pai, que é uma promessa messiânica de Malaquias. Diz que quando ele viria, ele converteria o coração dos pais aos filhos. Então nós olhamos para os nossos filhos e vemos, eles são uma bênção, eles são resposta de oração. E nós olhamos para a nossa história de vida, e a nossa história de vida é redimida. Quem sabe fomos planejados, quem sabe fomos motivo de lágrimas de alegria dos nossos pais. Ou pode ser que nós não tenhamos sido planejados, mas o Senhor nos abençoou ou nos usou de presente para os nossos pais. O apóstolo Paulo, quando olha para a história de vida dele, ele diz que ele é um pecador, o principal dos pecadores, mas ele também fala assim, quando Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, resolveu me chamar para anunciar o seu filho Jesus. Olha o que ele está falando, desde o ventre da mãe dele. Ele reconheceu que Deus já estava projetando ele. O salmista também fala que ele foi entretecido pelo Senhor no ventre da mãe. Todo filho é uma bênção, viu? Que você possa perceber isso, para que você seja grato a Deus por ele. A segunda coisa aqui é que esse filho seria motivo de prazer e alegria, e não só para Zacarias,
mas para todas as pessoas, ou para muitas, né? Verso 14, terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento. O filho é bênção e o filho é motivo de alegria. Eu creio que o ideal de paternidade perfeita, que você pai nunca vai alcançar, tá? É o nosso ideal, é Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus está começando na sua missão, ele é batizado, o Espírito Santo aparece como forma de pomba e vem uma voz do céu. Você lembra o que a voz do céu diz? Tu és o meu filho amado, em quem muito me alegro. Olha a voz do Pai, o Pai das luzes, o Pai dos pais. Aquele em quem a paternidade é perfeita. Ele está olhando para Jesus, que naquele momento está nas emoções humanas, numa situação humana. E ele está dizendo, você me dá muita alegria. Olha que bênção. O filho é motivo de alegria. E Deus, por meio do anjo, está falando exatamente isso para Zacarias. Você vai ter alegria nele. Coisa maravilhosa, né? O mundo hoje não pensa assim. O mundo hoje não pensa assim. Se você é mais de idade, talvez você possa me ajudar depois a dizer qual era a média de idade dos pais terem filhos. Normalmente, claro, se não tivesse um problema de saúde, alguma situação assim, mas a média de idade era talvez com 18, 20 anos. Isso, estou falando no século passado, né? Depois a média vai subindo. Na minha geração agora, e eu sou bem da minha geração, aliás, a média para ter filhos é uns 30 anos. 30, 32, 35, está ficando cada vez mais tarde. E a média de quantidade de filhos era bem maior, não é verdade? As nossas irmãs e irmãos aí que são mais de idade sabem. Né? Era 8 filhos, 10 filhos. Isso para ajudar na roça normalmente, né? Mas era assim. E agora a média é quanto? 1 filho e 3 pets, né? Mais ou menos assim. É assim lá em casa, tá? 1 filho e 3 animais, tá? Mas não me julgue. Bom, por quê? Olha, não há problema. Eu também tenho 1 filho, por enquanto, né? Claro. Mas a questão é que, para o mundo, os filhos estão se tornando um fardo. Para o mundo, os filhos estão se tornando uma conta para pagar. Aliás, tem até essa conta. Se você é uma pessoa assim, mais ou menos da classe média, por aí, quando o seu filho completar 18 anos, essa foi uma conta, tá? Você vai ter gasto entre 400 mil a 1 milhão de reais com o seu filho. Claro que está pegando lá desde antes de nascer, quando você está comprando um enxoval, até ele fazer 18 anos. Eu acho que tinha que colocar o cálculo da faculdade aí também, né? Porque isso gasta também. Bom, depois você pede reembolso. O Isaac fizer 18 anos, eu vou pedir reembolso para ele. Fala, vamos jogar para baixo, pelo menos 400 mil. Não, gente. Filho é considerado por vezes um fardo que atrapalha. Agora imagine esse casal de idosos. Olha que coisa. Um casal de idosos com um bebê, com uma criança, chorando de noite, né, pegando gripe. E lá era friozinho também, lá em Israel, né, um clima difícil. Não, vocês vão se alegrar com ele. Vai ser motivo de alegria. Deus declara que um filho é motivo de se alegrar, apesar das dificuldades, apesar do fardo, apesar de tudo que eles vão passar. João Batista seria alegria para eles. Porque um filho como bênção é um filho que é recebido com alegria, com um coração alegre. E tem um destaque duplo aqui ainda, não só para você, mas também para os outros, porque ele seria uma grande bênção para todos. Agora vamos mais para outro detalhe, tá? Deus está falando com Zacarias, na verdade é o anjo, né? E fala assim no verso 15, porque será grande diante do Senhor. E fala vários motivos, várias coisas. Não vai beber vinho, nem bebida forte. Vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Sabe o que o anjo está declarando aqui? Que este filho já é um servo do Senhor. Outra coisa para nós encararmos, né? Além de filho ser bênção, ser motivo de alegria, os filhos que nós temos, e você como filho, né? Você não pertence primeiramente aos seus pais. Você pertence ao Senhor. E o seu filho, pai, e eu sei disso, né? Os nossos filhos são do Senhor.
porque no mundo nós temos também um discurso, e não é só no mundo, tá? Nós introjetamos esse discurso de que os filhos são nossos, ou os filhos são deles mesmos. Vou explicar daqui a pouco. Mas na verdade os nossos filhos pertencem ao Senhor. Nem Zacarias e nem Isabel, os pais de João Batista, seriam aqueles que dariam o norte para o coração dessa criança, ou que iriam dar o propósito, a finalidade para ele. A gente olha para os nossos filhos e por vezes nós achamos que nós podemos controlar todas as coisas dos nossos filhos, né? Que nós podemos fazer tudo por eles, ou tomar todas as decisões. Mas a verdade é que nós não criamos os nossos filhos para nós. Não criamos. O mundo está assim. E eu também posso cair nesse problema. Criar o filho para mim. Olha, aquilo que eu não fiz, tá? Você vai fazer. A faculdade que eu não fiz, você é obrigado a fazer. O dinheiro que eu não ganhei, você vai ganhar. E coisas desse tipo. Mas tem pais e mães mais nobres, um pouco mais a menos, que criam os filhos para eles mesmos. Diz assim, filho, você vai escolher, tá? Você vai fazer, mas olha, escolha direito, faça isso, aquilo outro, tá? Estou te ajudando. Tem algum problema nisso? Eu não acho que tem algum problema. O pai e a mãe dão o direcionamento. Mas olha o que o texto está dizendo aqui. O menino vai nascer, o João Batista, aliás, a Isabel, né, estava grávida ainda. E Deus já estava falando qual seria o propósito dele. Ele vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor, porque Deus já tinha o propósito. Gente, a verdade é que nós criamos filhos que não pertencem a nós. Você, pai, eu quero dizer isso para você. No final das contas, esse seu filho, essa sua filha, pertence ao Senhor. Não será o seu propósito que você dará ao seu filho. Apesar de que você pode compartilhar, é claro. E a ideia é que o filho ame ao Senhor como pai. Mas a verdade é que o propósito vem do Senhor. Eu digo brincando às vezes, né, que tem pai e mãe que se desespera quando tem um chamado missionário, né? E vai lá um missionário, prega e começa a chorar e todo mundo feliz. E o missionário faz um apelo para quem quer ser missionário também na África. E eu agora com filho, eu imagino que eu seguraria o Isaac no banco e falaria, não, você não vai para frente não, que é isso. Mas o propósito não é nós quem damos. E a questão aqui não é ser missionário, pastor, necessariamente. É aquilo que Deus colocar no coração. Tem pai querendo prender o filho. Dizer, filho, você só vai até aqui. Não. Que bênção é quando um filho, ele voa mais alto. Que bênção é quando o filho ouve a voz de Deus. E muitos pais já tiveram essa oportunidade, talvez você terá ainda. Do seu filho, quem sabe, na pré-adolescência, na adolescência ou na juventude, dizer assim, pai, mãe, Deus falou comigo. Isso é motivo de alegria, né? Mas é motivo de temor. Deus falou comigo. E quando o seu filho ouvir, que ele obedeça antes a Deus do que a você. Olha só. Deus está falando aqui, olha, esse menino que vai nascer é meu servo. Ele é meu. Eita, Senhor. Que Deus levante os nossos filhos, essas crianças que apresentaram aqui, como uma geração de servos dele, que vão servi-lo. E você sabe o que acontece quando uma criança, um adolescente, um jovem começa a servir a Deus piamente? Começa a jogar na nossa cara. Olha, pai, mãe, você não está fazendo certo. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Porque eles pertencem ao Senhor e não a nós. Que Deus seja louvado por isso. E se eles pertencem ao Senhor, é Deus quem cuida deles, né? Agora faz sentido o que eu falei da história de Zacarias. Zacarias, se ligasse os pontos, e certamente ele ligou esses pontos rapidamente, ele perceberia que ele não ia conseguir criar João Batista. Que ele não iria durar muito tempo, no sentido de um tempo suficiente para ver o filho crescer. E ele não sabia ao certo, né? Mas talvez casar, ter filhos, não foi o caso de João Batista. E aí o que faz? Aí a gente lembra que o filho pertence ao Senhor. É difícil isso, mas o filho pertence ao Senhor. Então, aquilo que nós vermos os nossos filhos realizando, glória a Deus por isso. Aquilo que nós não vermos eles realizando,
Deus seja louvado também. Que você possa olhar tanto para o Senhor, que isso seja suficiente para você. Tanto você pai, como você filho. A história de um pastor, ele contou um testemunho em uma mensagem, em um congresso que eu fui. Ele tinha passado por um câncer. Foi um momento muito difícil na vida dele. E ele passou, ele superou, né, e tal, mas no momento do tratamento ele ficou muito temeroso, claro. E ele tinha duas filhas, as filhas adolescentes. Uma tinha 12 anos, a outra talvez 14, mas nessa média. E ele tinha feito a cirurgia, ele estava no hospital, e ele começou a ficar muito entristecido, claro, né, mexido. E ele orou e disse: Deus, eu não posso morrer, que eu tenho que criar minhas filhas. E, gente, que oração mais nobre, né? E Deus respondeu para ele assim: eu sou um pai melhor do que você. E foi muito... Eu me lembro que eu me arrepiei quando eu ouvi aquela frase, porque é só Deus para responder um negócio desse e a gente baixar a cabeça, né? Aquele homem sobreviveu, graças a Deus, criou as filhas, né? E esse testemunho ele contou já uns 10 anos atrás, as filhas já tinham mais de 20 anos, mas é uma boa resposta de Deus. De Deus dizer: eu sou o melhor pai. Então por que a gente não aprende com Deus que os nossos filhos são bênção, motivo de alegria e que eles pertencem ao Senhor? Só mais uma, tá? Esse menino, ele ia desde o ventre ser cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe. Esse menino já vinha revestido, gente. E ele ia converter, o verso 16 diz: muitos dos filhos de Israel ao Senhor, iria diante dele no espírito virtude de Elias. Esse menino era o Elias prometido. O próprio Jesus fala isso. Jesus fala que dos nascidos de mulher não tinha nenhum maior que João Batista. Era esse o filho de Zacarias. Sabe o que isso me ensina? Que o filho voa mais longe do que nós. O filho vai mais longe. Lá no Salmo 127, se não me engano, diz que filhos são como flechas. Sabe o que você faz com uma flecha? Você não deixa ela em casa paradinha. Flecha serve para você atirar, ó, e ele ir mais longe. Deus já estava projetando o filho de Zacarias e de Isabel para ir mais longe. E se você lembrar, eu falei que Zacarias era sacerdote, idoso. Sabe o que isso quer dizer? Que Zacarias tinha vivido a vida inteira dele servindo ao Senhor, a vida inteira sendo sacerdote. Hoje em dia poderíamos dizer assim, a vida inteira sendo um pastor, um líder na igreja, algo do tipo. E aí o filho, na barriga da mãe dele, Deus já fala assim: ele vai ser maior que você. E aí? Muitos pais iriam dizer: Senhor, não, deixa meu filho aqui quieto, não mexe com ele. Só abençoa assim, dá uma abençoadinha, mas para ele ficar aqui perto de mim. Há um temor em nosso coração se a gente ouve um negócio desse. Porque se Deus abençoa, se Deus inflama o coração dos nossos filhos, qual será a resposta do seu coração? Se Deus inflama o coração da próxima geração, será a nossa geração que vai se alegrar ou vai barrar um avivamento que virá para o coração deles? Essa é a minha pergunta, no fundo do meu coração. Se Deus chamar os nossos filhos para mais, eu estou aqui como base e fundamento ou não? Zacarias tinha que se alegrar. Esse menino vai ser cheio do Espírito Santo. Ele vai fazer grandes coisas, coisas que Zacarias nem imaginava fazer, o filho dele ia fazer. E aí nós temos um convite, não só para os nossos filhos naturais, né, os nossos filhos de sangue, mas os nossos filhos espirituais, num bom sentido, na próxima geração. Que Deus abençoe, que eles sejam maiores do que nós, que eles preguem e alcancem mais gente, que façam coisas que nós não fazemos. E aqui, às vezes, há um conflito de geração. Quando uma nova geração se levanta, quando Deus levanta jovens, adolescentes, juniores, crianças, a nossa tendência, eu digo eu e você mais velhos, é ficar olhando às vezes e pensando: será realmente? Pensando naquilo que talvez eles não sabem fazer ainda. Mas o convite de Zacarias era se alegrar naquele menino, mesmo sabendo que ele já ia ser muito maior do que ele. Que você se alegre no seu filho, para que Deus o use acima de você. Mas não só no seu filho, tá? Na próxima geração, na geração do seu filho, na geração do seu neto, enfim, para que eles apresentem ainda mais brilhante a glória de Deus aos que estão ao nosso redor.
É assim, a gente vai aprendendo a ser pai com o pai dos pais. Deus é chamado de pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E aprendendo a ser pai, nós enxergamos os nossos filhos como dádivas de Deus, mas como servos dele. E aí eu termino fazendo uma aplicação de uma parábola, né? Quando Jesus fala da parábola dos talentos, ele fala assim que ele deu os talentos para uns, deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. E o que pegou 5 e o que pegou 2 multiplicou os talentos. É claro que eu não vou aplicar diretamente aqui filhos, no sentido de multiplicar, de ter mais. Mas imagine que o filho é aquele talento que Deus nos deu. Para quê, irmãos? Para que a gente dê o propósito e diga assim, você vai fazer isso, aquilo? Não. Para que a gente organize a vida deles, crie eles, os ame, os proteja, dê um fundamento saudável para eles. Para que eles tenham capacidade de ouvir por si mesmo a voz de Deus. E quando Deus falar assim, e o filho que eu te dei? A gente pode dizer, Senhor, está criado na tua presença. Pode usar, ele é seu. É um desafio, né? Eu quero orar com você, pai, e é claro que serve também para mãe, né? Para quem tem filho. Se você ainda não tem filho, eu te convido a orar pelos filhos que você terá. Mesmo que você seja jovem, mesmo que você seja adolescente. Eu na adolescência já orava pelos meus filhos. Então que você ore pelos seus filhos, coloque na presença do Senhor. Para você que os filhos não estão aqui, ou que você que não tem filhos, que você coloque na presença de Jesus também esse desafio, como um filho do próprio Deus, chamado a ser um servo dele, chamado a fazer a vontade dele. Senhor Jesus, obrigado pela vida de Zacarias, obrigado pela vida de João Batista e da mãe Isabel. Pai, quando nós olhamos para a história de João Batista, desde o ventre o Senhor já havia o chamado. E aqui, Senhor, as nossas aplicações são a respeito do coração de Zacarias, um homem idoso, um homem que tinha suas dificuldades, mas que com certeza se alegrou muito no filho que o Senhor o deu. Pai, e nós nos alegramos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado com filhos, filhos do ventre, filhos espirituais, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, mas eu peço que o Senhor nos ajude a nos alegrar, nos ajude a sermos gratos ao Senhor pelos nossos filhos. Pai, como filhos também nós agradecemos pela nossa família, pelos nossos pais, em especial pelo pai hoje, mas pelo pai, pela mãe, por aqueles que criaram a gente, Pai. Nós te louvamos, e em especial, Deus, pela tua paternidade, que é perfeita e que supre aquilo que faltou do pai e da mãe. Mas também, e agora eu vejo como pai, que dá sabedoria a nós a sermos pais, cada vez mais parecidos com o Senhor, e que vai lá no nosso filho e supre aquilo que a gente não consegue fazer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Pai das luzes, de fato, em quem temos todas as coisas que necessitamos. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos, porque essa relação de pai e filho, de família, foi planejada pelo Senhor, e o Senhor é tão gracioso que derrama da sua graça mesmo, para que em família a gente seja suprido uns pelos outros, e naquilo que falta, pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Eu oro também por essa próxima geração, pelas crianças, pelos juniores, pelos adolescentes, pelos jovens, Senhor. Levanta eles, Pai. Eles não são nossos, mesmo que sejam nossos filhos, mas eles, em primeiro lugar, são do Senhor. Então, levante o Senhor a fazerem mais do que já fizemos, assim como Zacarias, mais até do que já sonhamos em fazer, que eles possam levar o teu evangelho e testemunhar do Senhor onde estiverem, Pai, para a honra e glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém.